Gente, eu prometi que ia fazer o exercício, se eu conseguisse. Eu fiz o exercício, deu certo, eu vou repassar aqui para vocês, para quem não conseguiu entender direito o que o professor explicou na aula. Bom, aqui é a atividade 9. Nessa atividade 9, na primeira questão, ele vai falar sobre um topógrafo que foi calcular uma área. E a escala que está colocada lá pra gente é uma escala, eu vou escrever aqui, de 1 para 5.000. Ou seja, cada centímetro no mapa corresponde a 5.000 centímetros na realidade. Então, aí ele vai dar lá os dados da questão. Ele diz que o azimuth do ponto 1 ao ponto 2 é de 40 graus. E a distância, vou colocar bem aqui, distância. A distância desse ponto é de 300 metros. A distância ou seja, do ponto 1 até o 2 são 300 metros. Aí o azimuth 2, do ponto 2 até o 3, ele vai ser de 110 graus. E a distância entre um ponto e outro vai ser de 450 metros. O azimuth dos pontos 3 a 4 vai ser de 210 graus e a distância dele vai ser de 350 metros. Aí na questão ele pede o azimuth do ponto 4 até o ponto 1. E ele quer saber qual é o grau que vai dar aqui. E ele também quer saber qual vai ser a distância do ponto 4 até o ponto 1. Que seria aqui. Aí para a gente fazer tudo isso daqui, primeiro a gente precisa transformar essa quantidade, esses centímetros em metros, porque aqui toda a distância ela está sendo resolvida em metros. Então a gente vai lá, a escala é de 5.000. 5.000 metros, 5.000 centímetros. Mas para eu transformar ela em metros, eu tenho que fazer aquela brincadeira lá das medidas de comprimento. Quilômetro, decâmetro, perdão, hectômetro, aí vem o decâmetro, o metro, aí vem o decímetro, o centímetro e o milímetro. E aqui a gente está nessa escala aqui do centímetro. Nós estamos aqui, a escala está em centímetro, então a gente está aqui. Eu vou transformar em metro, então eu vou voltar duas casas. Uma, duas. Então aqui aqui no número a gente também pode voltar duas casas. Uma, duas. Aí morre aqui no 50. Então 5.000 centímetros vai ser igual a 50 metros. Essa é o primeiro exercício que a gente tem que fazer para poder resolver. E aí ele já deu as distâncias, né? O ponto 1 ao 2 vai ser 300 metros. 300 metros. Esses 300 metros eu tenho que dividir por esses 50, que é para eu conseguir achar ele em centímetro. Então 300 dividido por 50 lá, depois vocês vão fazer na calculadora, vocês vão ver como é. Eu posso até simplificar aqui logo, ó, 30 para andar mais ligeiro, eu corto esse zero com esse zero, 30 dividido por 5 vai dar 6. Então aqui vai ser 6 centímetros lá no papel. O ponto 2 a 3 é 450 metros. Então é 450 metros dividido por esse mesmo 50. Vai ser... eu corto aqui. 45 dividido por 5 dá 9 centímetros. Do ponto 3 por 4, 350 metros. Dividido pelos 50 centímetros, corto, vai ser igual a 35 dividido por 5, 7 centímetros. Pronto. E esse outro eu não sei ainda, que é o
o ponto 4 até o 1, né? Que é o que eu tenho que descobrir. Aí lá no mapa eu tenho que fazer ele, né? É o seguinte. Na escala, para eu verificar os azimuths e os rumos, eu preciso das coordenadas dele aqui. Então, nesse caso, eu vou fazer como se fosse o plano cartesiano, que ele fala que é dividido em 4, né? E lá o professor explica que aqui vai ser o primeiro quadrante, aqui vai ser o segundo quadrante, aqui vai ser o terceiro e aqui vai ser o quarto. Sendo que cada um desses tem 90 graus. Aqui tem 90, aqui tem mais 90, mais 90 e mais 90. Aqui nesse primeiro vai do 0 grau até 90 graus. Daqui vai do 90 até o 180. Daqui vai do 180 até o 270 graus. E daqui vai do 270 até os 360 graus. Aí tem que saber isso daí para poder resolver a questão. Porque o primeiro caso ele fala que é 40 graus, né? 40 graus vai estar entre 0 e 90, então ele vai ter que estar para cá. Vai estar nesse canto aqui. Então a gente vai marcar um ponto aqui qualquer. E aí a gente faz mais ou menos reto aqui, como se fosse essa mesma plano cartesiano, para encontrar o eixo do x e o eixo do y, ó. Como a gente aprendeu em matemática, todo mundo aprendeu isso em matemática, ou pelo menos já viu. Então aqui a gente coloca faz o uso do transferidor, coloca certinho, né? O 0 vai ser lá em cima, 90 do lado, 180 aqui, 270 do outro lado. Aí você coloca mais ou menos certo para poder dar exatamente o grau que ele pede. Aqui a gente marcou esse ponto. Ele diz que o azimuth dele é 40. O 40 vai estar aqui. Então a gente marca um pontinho aqui. Depois vem com a régua ou com o esquadro. E aí marca lá. O primeiro dele que ele fala são 6 centímetros. Tá aqui marcando 6 centímetros, não é isso? Do ponto 1 até o ponto 2. Aqui é o ponto 1. Então, do ponto 1 ao ponto 2 são 6 centímetros. Por coincidência, deu exatamente aqui no ponto que eu já tinha marcado. Então, daqui para cá são 6 centímetros. 6 centímetros. E ele corresponde a 300 metros. Eu vou marcar o ponto aqui. Aqui é 40 graus, tá? Isso aqui é 40 graus. Aí no outro ponto, que é o ponto 2, eu também tenho que fazer a mesma coisa. Eu pego, faço o plano cartesiano aqui dele, com o eixo X e o eixo Y. Vou colocar aqui para ver o grau do jeito correto. Do 0 para cima, 90 para o lado, 180 para baixo e 270 para o outro. Coloca mais ou menos em cima do que tá. Ele fala que o segundo ponto lá é 110 graus. Então 110 vai estar aqui, ó. Então eu marco só um pontinho aqui de leve para saber quanto que vai dar. Eu sei que vai ser nesse rumo a reta. Aí o que eu faço? Pego 9 era correspondente a 9 centímetros, né? Que é o ponto do ponto 2 até o ponto 3. Eu sei que aqui é o ponto 2. Então eu venho lá na régua ou no esquadro com a numeração e conto aqui 9 centímetros até chegar lá. 9 centímetros é até aqui. Pronto, eu encontrei o ponto 3. O ponto 3 é esse. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer os eixos, o X e o Y. Justamente simbolizando aqui o transferidor. Aí eu faço de novo,
mais ou menos a mesma coisa aqui, mais ou menos reto, né? E aí o próximo ponto, ele fala que o azimuth dele está em 210 graus. Então eu procurando aqui 210, eu vou achar ele aqui. Então o ponto vai estar nessa direção de cá, vindo daqui para cá. Eu só tenho que saber lá quantos centímetros que ele tem. Do 3, que aqui é o ponto 3. Do 3 até o 4, 3, 4 vai ter 7 centímetros. Então eu venho aqui 7 centímetros na direção do pontinho que eu fiz lá. Então o ponto vai ser aqui. O último ponto vai ser aqui. Esse aqui é o ponto 4. E aqui nesse ponto 4, aqui eu posso até colocar o azimuth é 40 graus. Aqui o azimuth é 110 graus. O do 3, o azimuth é 210 graus. E aqui o azimuth vai ser qual? É isso que a gente vai ter que saber. Aí eu ligo isso aqui com esse, porque eu já achei os pontos, então eu só vou ligar um com o outro. Depois que eu liguei, aí eu posso até verificar aqui a quantidade de centímetros que ele tem, ó. Ele tá dando 10 centímetros aqui no mapa. Aqui. Então, 10 centímetros seria aqui. O ponto 2 e 3, esqueci de colocar, 2 e 3 corresponde a 9 centímetros. Eu vou colocar lá, 9 centímetros, 450 metros, na realidade, né? Do 3 até o ponto 4, ele corresponde a quanto? Ele vai corresponder 3 a 4, 7 centímetros. Aqui tem 7 centímetros. E, além dos 7 centímetros, ele vai ter 350 metros na realidade. Aqui eu tenho 10 centímetros, né? Qual seria a quantidade de metros, então, que ele corresponderia à realidade? Lembra que a gente dividiu lá a escala e dividiu por 500 e deu 50 metros? Então agora a gente vai fazer o inverso. Em vez de dividir para dar em centímetro, a gente vai multiplicar para dar em metro. Então a gente vai multiplicar os centímetros, que é os 10 centímetros, vezes aqueles 50 metros que tinha dado lá. Isso aqui vai ser igual a quanto? 500 metros na realidade. Então 10 centímetros no papel, ele vai corresponder a 500 metros na realidade. Pronto, aí o problema dos azimuths estão, pelo menos dos centímetros, estão resolvidos até aí. Só que falta esse último. A gente conseguiu encontrar a distância, que agora não está mais em dúvida, que a gente sabe que é 500 metros. Só que qual seria o azimuth? Aí a gente vem de novo aqui, com o transferidor, faz de novo os eixos. Tem que fazer mais ou menos reto, porque senão não vai ficar muito torto, ele não corresponde bem à realidade. Então a gente coloca aquele mais ou menos do jeito como é. E aí a gente vai ver mais ou menos quanto ele está dando lá na realidade. Como eu fiz ele um pouco torto, sabe? Ele não dá exatamente aqui o que está dando para mim. Mas no exercício do professor ele dá 290 graus. Se você fizer bem retinho e certinho aqui, ele vai sair mais ou menos 290 graus. Seria mais ou menos isso aqui. Então isso aqui seria 290 graus. O azimuth dele é 290 graus. Aí a gente acha que achou metade da questão, que é o que ele pediu para fazer. Só que ele pede que seja calculada essa área ainda. Essa área a gente conseguiu achar o terreno pelas coordenadas que foi dada no exercício, mas a gente não tem a área disso daí.
Então, o que o topógrafo vai fazer? Se aqui fosse um retângulo, esse lado seria igual a esse, e esse lado também seria igual a esse. Mas a gente percebe que os números são diferentes, as distâncias. Então, isso não é um retângulo. Então, a gente tem que transformar essa figura aqui em alguma figura que seja possível a gente fazer a área dela. E o jeito mais fácil de fazer, no caso aí, seria calcular pela área do triângulo. Eu transformo essa figura aí em um triângulo. Então eu vou pegar aqui, eu vou fazer um tracejado, porque essa linha não existe, é só imaginária para a gente ver, conseguir visualizar. Então aqui eu consigo dois retângulos. E a gente sabe que esses retângulos eles são retos, ou seja, aqui tem 90 graus, né? Aqui também teria 90, qualquer dessas pontas tem 90 graus. Aqui também tem 90 graus. Então se aqui tem 90 graus, qual seria a área do triângulo? A área do triângulo, ou se quiser colocar um triângulozinho assim, ela é a base vezes a altura dividido por 2. Será onde está a altura aqui desse negócio? Eu tenho dois lados e a altura onde seria? Como ele é um triângulo reto, então eu posso usar um dos lados como se fosse a base e o outro como se fosse a altura dele. Ó. Se eu for transformar, pegar esse aqui, por exemplo, eu posso virar ele assim. Esse aqui vai ser a base e esse aqui já vai ser a altura do triângulo. Então eu posso fazer isso. É a altura pelo botão, tanto faz eu colocar esse como base ou como a altura. Então a área aqui no caso dele, vou chamar essa aqui de área 1. Essa área 1 aí, ela vai ser o quê? A base, eu vou pegar esse aqui como base, é 450 vezes 300 dividido por 2. A área disso aqui, se você for dividir, deixa eu fazer aqui na calculadora no computador, 450 vezes 300 vai ser igual a 135 mil dividido por 2. Então essa área aqui vai ser quanto? Dividido por 2 vai ser igual a 67.500 metros quadrados. A área vou chamar aqui de 2, é a área 2. A área 2. Ele também é um triângulo. E a gente vê que ele é um triângulo também reto. Então vamos fazer a mesma coisa. Pegar uma base, um deles como base e o outro como altura. Então, como é base vezes altura dividido por 2, eu vou pegar esse aqui, que seria 500 metros, né? Eu pego já o tamanho real, viu? Eu não pego o centímetro não, que a gente já faz no real e já acha tudo diretamente. Então, eu vou pegar isso como base. É 500 vezes 350 dividido por 2. Então, essa área 2 aí vai ser igual a quanto? 500 dividido por 2. Perdão, 500 vezes 350 vai ser o valor de 175 mil, dividido por 2, que já faz parte da fórmula. Então a área 2 vai ser 175 mil dividido por 2. E quando eu faço essa divisão, o valor fica de 87.500 metros quadrados, né? Como ele quer a área, eu posso somar essa área com essa, que eu vou resultar na área inteira. Então a área 1 mais a área 2 seria 67.500 mais 87.500. Isso aqui, fazendo na calculadora, dá mais ligeiro. Mais 67.500 vai dar um valor de 155 mil metros quadrados. Só que a gente sabe que não fica só em metros quadrados, a gente também vai ver isso aí
em hectares. Então, como que eu transformo metro quadrado por hectare? Então, eu sei que cada hectare, 1 hectare, ele equivale a 10.000 metros quadrados. 1 hectare. Tem um Azinho aqui. Então, eu simplesmente faço 155.000 metros quadrados dividido por 10.000 metros quadrados. Isso aí vai resultar em quanto? Eu não preciso fazer essa divisão na calculadora. Aqui eu tenho quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Quando eu vou dividir, eu volto as casas para a esquerda. Então, nesse caso, eu estou com a vírgula aqui. São 4 casas, 4 zeros lá. Então, eu volto 4 casas. 1, 2, 3, 4. 15,50. 15,5 ou 15,50 hectares. Aí o exercício pronto seria esse aí. Tchau, tchau. E aí eu vou já fazer outro vídeo aqui fazendo a resolução do segundo.